Uma imagem de um jardim inglês no final do século XIX. A câmera se aproxima, em um movimento lento e suave, de um pássaro em uma árvore. O som é a brisa leve e o canto dos pássaros. De repente, o som se transforma em um tic-tac lento e metódico, como um relógio antigo. A câmera foca em um pequeno escaravelho subindo em uma folha. Em 1838, um homem teve uma ideia. Uma ideia tão perigosa que poderia derrubar reis, desafiar Deus e redefinir o lugar do homem na terra. Por 20 anos, ele enterrou essa ideia em seu jardim. Ele a escondeu. Mas a natureza não parou de sussurrar. A história que você conhece é a de um cientista em um navio, descobrindo um novo mundo. A história que você não conhece é de um homem assombrado, que segurou a maior revolução científica da história em suas mãos e teve medo de soltá-la. Imagem ilustrada de um navio no mar, o HMS Beagle. O capitão do navio, Capitão Fitzroy, está na cabine, olhando um mapa. A imagem se move para um jovem, Charles Darwin, 22 anos, no convés, olhando para o horizonte. Ele está com uma barba rala, os olhos curiosos, um caderno na mão. Charles Darwin era um estudante de teologia, destinado a ser um pastor. Mas em 1831, ele embarcou no HMS Beagle, em uma missão para mapear a América do Sul. Ele era um jovem curioso, mas ainda um homem de fé. Ele acreditava que cada criatura havia sido criada perfeitamente por Deus. Mas o que ele viu naquele navio mudou tudo. Imagens da viagem. Darwin em terras desconhecidas. Ele coleta fósseis de criaturas gigantes que não existem mais. Ele encontra aves em ilhas vizinhas, nas Ilhas Galápagos, que são semelhantes, mas diferentes. Ele encontrou fósseis de preguiças gigantes e se perguntou por que elas morreram. Ele viu as tartarugas gigantes de Galápagos e notou que cada ilha tinha um formato de casco diferente. Mas foi com os tentilhões que ele teve a faísca da dúvida. Cada ilha tinha tentilhões com bicos diferentes. Um bico para sementes, um para insetos. Darwin os classificou como espécies separadas. Mas um dia, ele se perguntou, por que não seriam a mesma espécie, que se adaptou a ambientes diferentes? Darwin está de volta à Inglaterra, em sua casa em Doune. Ele está de luto por sua filha Anne, que faleceu de uma doença. Ele está sentado em uma cadeira. Seu rosto é sombrio. Ele olha para um caderno, mas não consegue escrever. A imagem se divide. Um lado mostra uma igreja, a família de Darwin em oração. O outro lado mostra o rosto de Darwin, perturbado. A dúvida de Darwin não era apenas científica, era existencial. Ela confrontava sua fé, sua família, o mundo que ele conhecia. A ideia de que as espécies não foram criadas, mas evoluíram, quebrou a visão de um mundo perfeito. A sua teoria da seleção natural, onde apenas os mais aptos sobrevivem, parecia cruel. Ele sabia que o mundo não estava preparado para isso. Darwin está em seu escritório, que parece um laboratório. Ele está cercado por livros, esqueletos de animais e caixas de insetos. Ele escreve furiosamente em um caderno. A câmera se move rapidamente por páginas cheias de anotações, desenhos e observações. Nos 20 anos seguintes, Darwin não parou de trabalhar. Ele não publicou sua grande ideia. Em vez disso, ele mergulhou em detalhes. Ele estudou pombos, mariscos, orquídeas. Ele estava construindo uma montanha de evidências, tijolo por tijolo. A cada descoberta, a cada nova anotação, ele se tornava mais confiante de que estava certo. Ele chamava sua teoria de descendência com modificação. Ele sabia o que a sociedade pensava. A sociedade acreditava que o homem era superior, que a vida era uma criação divina. A teoria da evolução sugeria que o homem era apenas mais um ramo na árvore da vida. Uma ideia que era um insulto ao orgulho de todos. Por isso, ele se calou. Ele esperou. A imagem mostra a densa selva da Indonésia. O naturalista Alfred Russel Wallace, 35 anos, está lá, suado, de olhos brilhantes, coletando espécimes. Ele tem uma carta na mão. Ele é mais jovem, mais ousado. Enquanto Darwin se escondia, um jovem naturalista britânico, chamado Alfred Russel Wallace, estava na selva da Indonésia, lutando contra a febre. Ele também tinha um segredo.
e ele o enviou a Charles Darwin. O carteiro chega na casa de Darwin. Ele entrega a carta de Wallace. Darwin a abre. Ele começa a ler, e o seu rosto se enche de medo, de choque, de desespero. O texto da carta é lido em voz alta. Minha teoria é simples. A luta pela existência causa seleção natural. As palavras de Wallace eram um eco das suas próprias palavras. Ele escreveu a mesma ideia, com o mesmo raciocínio. A vida de Darwin se desfez naquele momento. Ele estava prestes a ser o segundo a publicar a sua própria teoria. A câmera se aproxima do rosto de Darwin, que está assustado e desesperado. Em seguida, a imagem se transforma em um duelo de sombras. As silhuetas de Darwin e Wallace se enfrentam. A crise era real. Sua esposa, Emma, o incentivou a publicar. E em uma reunião histórica da Sociedade Linneana, em Londres, as duas teorias foram apresentadas juntas. Darwin e Wallace se tornaram coautores da maior ideia científica do século. A imagem da capa do livro de Darwin, On the Origin of Species. O ano é 1859. A revolução finalmente começou. O livro de Darwin, A Origem das Espécies, foi um best-seller instantâneo. A primeira edição esgotou em um único dia. E o mundo explodiu. A igreja, a ciência, o público. Todos ficaram chocados. A teoria de que a vida se desenvolve de forma gradual e lenta era inaceitável para muitos. Jornais ridicularizavam Darwin com desenhos de macacos. O bispo Samuel Wilberforce, conhecido como Soap Sam, Sou Sabão, perguntou ao cientista Thomas Huxley se ele era descendente de macacos do lado da avó ou do avô. O público ficou chocado. E Darwin? Ele permaneceu em seu jardim, observando a tempestade que ele havia criado. A imagem de uma exposição de museu moderna. O diagrama da árvore da vida de Darwin está em uma parede, em uma sala iluminada. As pessoas, de diferentes idades e etnias, olham para o diagrama com fascínio. A câmera foca em um pequeno caracol, com a descrição de sua evolução. Hoje, a teoria da evolução não é mais uma teoria. É uma fundação da biologia moderna. O medo de Darwin se provou real, mas sua coragem superou a tudo. Ele nos deu a ferramenta para entender o mundo, não como algo estático perfeito, mas como algo em constante mudança. A vida não é um relógio que foi criado. A vida é um rio que flui, com cada criatura, cada planta, cada folha, moldada pela sua jornada. E tudo começou com uma única ideia, enterrada por 20 anos no jardim de um homem. A imagem se afasta do diagrama, mostrando todo o museu. O som da brisa volta. Em seguida, o som do coração batendo, lento e firme, como a evolução.